Você já entrou em um ambiente e percebeu que a energia naquele lugar estava pesada? Já encontrou alguém na rua e teve a impressão de que a energia daquela pessoa estava baixa? Ou ainda conheceu uma pessoa e ficou com a impressão de que ela tinha uma boa energia? Tudo ao nosso redor é energia, só que a gente não tem a capacidade de sentir todas elas. O termo energia tem origem no grego energies, ativo, que por sua vez provém de ergon, obra, ou seja, obra ativa. A energia nunca é criada nem destruída, mas apenas transformada de um tipo em outros. Já a radiestesia é a arte de sentir e medir radiações e vibrações. O termo vem da união de duas palavras, do latim radius, que significa raio ou radiação, e o grego aesthesis, que significa sensibilidade. Assim, a gente entende que radiestesia nada mais é do que a sensibilidade às radiações. Tudo o que existe no universo, desde uma pedra, uma planta, um órgão do corpo humano ou até um pensamento, é feito de energia e emite uma frequência vibratória. Como a gente aprende em uma das 7 leis herméticas, tudo vibra. A radiestesia faz uso da faculdade suprasensorial do tato. O nosso sistema nervoso e o nosso inconsciente conseguem captar essas microvibrações, só que elas são tão sutis que a nossa mente racional não consegue perceber. Aliás, a gente até consegue, mas talvez nunca tenha se dado conta de que estava tendo uma sensibilidade a uma radiação. Sabe quando você sente que precisa acender um incenso, uma vela, fazer uma oração ou ainda tomar um banho? Por mais que esses momentos comprovem que somos sim capazes de sentir energias, ainda assim isso não faz parte do nosso cotidiano, talvez até por falta de prática. E é aí que entram em cena os instrumentos radiestésicos, o pêndulo e o dual rod. O pêndulo é o instrumento mais icônico da radiestesia. Tecnicamente, ele é um amplificador de reflexos neuromusculares. Como eu falei, o nosso corpo capta radiações sutis, mas elas são tão pequenas que a gente não consegue sentir essas radiações de forma consciente. O pêndulo funciona assim como o ponteiro de um rádio, daqueles antigos, desculpa aí a geração Spotify. Esse ponteiro oscila para tornar visível uma resposta que o nosso sistema nervoso já captou. E assim a gente sintoniza a energia. O pêndulo não tem vida própria, ele simplesmente amplifica movimentos neuromusculares que refletem o nosso mundo interior. Por mais que em um primeiro momento isso tudo pareça assustador ou difícil de acreditar, conforme a gente começa a usar o pêndulo, entende que ele é real. Ele não se move sozinho por mágica, ele simplesmente reage a impulsos neuromusculares imperceptíveis do radiestesista, traduzindo a resposta do inconsciente em um movimento visível. Um pêndulo pode ser feito de praticamente qualquer material que tenha uma massa suspensa por um fio flexível. Os mais neutros são os pêndulos egípcios, feitos de madeira ou madeira nobre. Já eu volto no Egito para ampliar essa história aqui. Mas por enquanto é importante entender apenas que a madeira não impregna facilmente com a energia do ambiente ou da pessoa consultada. Tem também os pêndulos de cristal ou metal. E assim como tudo dentro do ocultismo, é importante entender os seus significados antes de sair comprando ou pendulando por aí. O segundo instrumento usado na radiestesia é o dual rod, também conhecido como vareta dupla. Ele é um dos instrumentos mais fascinantes da radiestesia, especialmente porque é extremamente visual e responde de forma muito rápida ao campo energético. Ao contrário do pêndulo, que costuma ser usado sobre gráficos e tabelas para diagnósticos detalhados, o dual rod é um instrumento de campo e movimento. Ele é formado por um par de varetas em formato de L, feitas de latão, cobre ou aço inoxidável encaixada em uma alça cilíndrica. Essa alça permite que a vareta gire 360 graus, sem a interferência do atrito da sua mão. Enquanto o pêndulo é como o microscópio da radiestesia, o dual rod é como um radar, e por isso ele pode ser usado para medição da aura, detecção de veios de água subterrâneos,
falhas geológicas ou as famosas redes de Hartmann, as linhas de energia da Terra que podem afetar a saúde se estiverem embaixo da nossa casa. O dual rod também é usado para a busca de objetos ou fontes, ou ainda para a limpeza de ambientes, identificando pontos pretos ou acúmulos de energia estagnada num cômodo. Pode ser que, me vendo falar sobre o dual rod, você se lembre do galho em formato de Y ou V, que era e ainda é usado em áreas rurais para achar fontes de água. Esse galho geralmente é retirado de um pessegueiro, salgueiro ou marmeleiro por serem madeiras flexíveis e ricas em seiva. Em outras palavras, esse galhozinho pode ser considerado o antepassado direto de todos os instrumentos que se usa hoje na radiestesia contemporânea. A esse uso milenar a gente dá o nome de rabidomancia, do grego rabidus, vara, e manteia, adivinhação. Mas bora voltar para a radiestesia e para o pêndulo por aqui, entendendo um pouco as origens e a história por trás de tudo isso. A história da radiestesia atravessa milênios, evoluindo de uma prática de sobrevivência, onde o objetivo era achar água, para uma ferramenta de análise vibracional que oferece tratamentos de bem-estar, saúde e equilíbrio psíquico. Na China, 2000 a.C., o imperador Yu foi retratado segurando um instrumento parecido com o dual rod. Ele era famoso por encontrar jazidas minerais e poços de água. Já no Egito Antigo, foram encontrados objetos que hoje a gente chama de pêndulos egípcios, como o de Ouad ou o de Tot, nas tumbas do Vale dos Reis. Para os egípcios, o pêndulo não era apenas para perguntar, mas também para emitir cura e proteção. E isso talvez faça com que o Egito Antigo seja o berço da radiestesia. Na Bíblia, há passagens que sugerem o uso de varas para encontrar água, como quando Moisés fere a rocha em Horebe e a água brota. Na Idade Média, isso era chamado de vara de Jacó. Os romanos usaram uma vara em forma de cajado chamada lituus como instrumento de adivinhação. E a vareta, em forma de forquilha, obtida de um galho de árvore, chamada de vírgula divina, era comumente utilizada para a prática da rabidomancia. Durante as invasões romanas, as legiões eram sempre precedidas por portadores de varetas que tinham a missão de encontrar as águas subterrâneas necessárias para o consumo das tropas. Foi dessa forma que os romanos deixaram espalhadas pela Europa inúmeras fontes termais encontradas nessa época. Com a ascensão da Inquisição, a prática começou a ser associada à bruxaria ou adivinhação demoníaca. Em 1518, Martinho Lutero condenou o uso da vara para encontrar metais, acreditando ser uma forma de ocultismo. Para não serem perseguidos, muitos radiestesistas da época começaram a dar explicações físicas em vez de espirituais, alegando que eram vapores dos metais que faziam a vara se mover. Só que aí vem aquela famosa reviravolta que só a Igreja Católica é capaz de nos proporcionar. A radiestesia, como a gente conhece hoje com esse nome e método, nasce oficialmente na França entre o final do século XIX e o início do XX, liderada por clérigos católicos. Isso mesmo, a mesma igreja que associou a prática à bruxaria, de repente se interessou por ela. A partir daí, a gente pode dividir a evolução da radiestesia em fases bem precisas. A primeira fase acontece com os abades Bouli e Mermet. Dessa fase, há diversos documentos onde médicos relataram o uso do pêndulo para testar a eficácia de medicamentos antes de aplicá-los nos pacientes. No ano de 1929, o abade Bouli cunhou o termo radiestesia. Ele era um mestre em encontrar água e foi fundamental para separar a técnica da superstição, escrevendo o que é conhecido como a Bíblia da radiestesia moderna, com o título Comment j'opère pour découvrir de près ou à distance source, métaux, corps caché, maladie. Ou em português livre, Como eu faço para descobrir fontes, metais, corpos escondidos e doenças de perto ou à distância. Já na década de 30, a família francesa Chomery-Belizal publica seus estudos no livro Tratado Experimental da Física Radiestésica. Eles estudaram as ondas de forma e a geometria sagrada, descobrindo por que formas como a pirâmide ou o triângulo emitem energia.
Foi aí que a radiônica, ou seja, a cura pelas formas, realmente começou. Na Guerra do Vietnã e na Primeira Guerra Mundial, fuzileiros navais usavam pêndulos e varetas para localizar minas terrestres e túneis inimigos. Na França, radiestesistas famosos ajudavam a polícia a encontrar corpos ou pessoas desaparecidas usando pêndulo sobre fotos. No ano de 1970, David Tansley, radionista, radiestesista e autor de alguns dos melhores livros sobre o tema, publica Radiônica e Anatomia Sutil do Homem. Pela primeira vez, um trabalho de radiestesia e radiônica se lança ao estudo dos aspectos sutis do ser humano. Tansley introduz aí a análise do estado energético dos chakras e estabelece um mapa confiável da anatomia oculta do homem. Todos os trabalhos publicados depois deste beberam da fonte de Tansley. Por último, por volta de 1975, já pertinho, surge a radiestesia cabalística, fruto do trabalho de Jean de la Foix e da Fundação Arcal, na França. Se antigamente a radiestesia era vista como algo místico, hoje ela é estudada sob a ótica da física quântica e da teoria dos campos informacionais. O que se entende é que o radiestesista acessa um banco de dados universal, o inconsciente coletivo, onde todas as informações estão disponíveis para quem desejar acessar. E assim, o pêndulo saiu das sombras do ocultismo e entrou no consultório de terapeutas holísticos e nas casas de pessoas comuns. Por ser uma ferramenta de diagnóstico e investigação, a radiestesia permite muitas coisas. Você pode, por exemplo, identificar onde o campo energético de uma pessoa está em desequilíbrio antes mesmo de virar uma doença física. Analisar as energias que estão atuando em ambientes, em um relacionamento ou no trabalho de alguém. Encontrar energias nocivas dentro de casa. Testar se um alimento, cristal ou remédio é compatível com a energia de alguém ou ainda encontrar objetos perdidos. Já a radiônica é o ato de transmitir um tratamento, a forma de emitir informações à distância para modificar uma realidade física ou energética através de gráficos e formas geométricas. A gente poderia dizer então que a radiônica é o diálogo entre a mente e a matéria. Resumindo, a radiestesia identifica e a radiônica trata. A radiônica não diagnostica o corpo físico diretamente, mas sim o corpo etérico, que nada mais é do que a contrapartida energética do corpo físico. Para se realizar um tratamento, o radiestesista opera com 3 instrumentos: o pêndulo, que a gente já falou por aqui, os biômetros e os gráficos. Um biômetro é uma escala de medição. Como a energia não pode ser medida em quilos ou metros, a gente usa biômetros para qualificar a qualidade e a intensidade das vibrações. O biômetro de Bovie é o mais famoso de todos. Criado pelo físico francês Alfred Bovie, ele mede a vitalidade de um ser vivo em unidades Bovie, UB. Nele, a gente pode ver o padrão de uma pessoa saudável, uma taxa de baixa vitalidade ou doença. Ou seja, o biômetro de Bovie pode ver se alguém está doente ou ainda se a energia já está tendendo para uma doença, mesmo antes dela se manifestar no corpo. Já os relógios radiestésicos, também chamados de tabelas ou seletores, são os tradutores da radiestesia. Eles são semicírculos com divisões iguais que trazem respostas para o radiestesista de acordo com o tema que está sendo tratado. Os relógios radiestésicos podem trazer respostas em percentuais, medidas de tempo para o tratamento, indicações para o tratamento, partes do corpo para tratamentos de saúde, entre outros. Por último, os gráficos. Os gráficos são desenhos feitos em papel, madeira ou cobre que funcionam como circuitos eletrônicos. Só que em vez de eletricidade, eles conduzem ondas de forma. Cada geometria acorda um tipo de energia do universo. Se você tem interesse sobre o tema, pode se aprofundar estudando geometrias sagradas, cabala e numerologia. Todos esses conhecimentos estão presentes em muitos dos desenhos que são usados há milênios. Os primeiros gráficos radiestésicos surgiram pouco antes da Segunda Guerra. Eles eram, na maioria, semicírculos divididos num certo número de casas e serviam, sobretudo, para sintonizar as cores,
números e certas aplicações em medicina ou em astrologia, sendo que boa parte desses gráficos caíram em desuso. A maioria dos gráficos em uso na atualidade derivam do trabalho de Chaumery Belizal e Morey, e ainda dos irmãos belgas Sevran. Nos anos 70, Jean de la Foix, ao introduzir a radiestesia cabalística, trouxe uma nova fonte de subsídios permitindo novas abordagens ao tema. Os gráficos são divididos em 3 categorias principais: gráficos de proteção e limpeza, gráficos de potencialização ou valorização e gráficos de emissão e cura. Let, mas como tudo isso pode funcionar mesmo à distância? Aqui entra o conceito do testemunho. Na física quântica existe um fenômeno chamado emaranhamento. Quando você tem um fio de cabelo ou o nome de uma pessoa, o testemunho, e o coloca sobre um gráfico radiônico, se cria uma ponte energética. Aliás, essa tal ponte energética foi popularizada pelo pesquisador japonês Masaru Emoto, que provou que a água reage a palavras e intenções. Garrafas expostas a palavras positivas como amor e gratidão formavam cristais bonitos e simétricos, enquanto as expostas a palavras negativas como ódio e desprezo resultavam em cristais caóticos e distorcidos. Assim como no experimento da água, o testemunho recebe as energias proporcionadas pelo gráfico. Não importa se a pessoa está no quarto ao lado ou em outro país, a energia chega instantaneamente porque ela não viaja pelo espaço físico, mas pelo campo informacional. Há diversos gráficos radiestésicos que podem ser usados em um tratamento, como o escape ou símbolo compensador de André Filipe, que neutraliza energias eletromagnéticas de aparelhos, como celulares e Wi-Fi, o 9 círculos, que cria um escudo protetor ao redor de uma pessoa contra energias externas negativas, o Yoshua, que limpa o campo mental e espiritual, e o Alta Vitalidade, que transmite uma carga de energia vital para pessoas cansadas, ou ainda o Turbilhão, que acelera a concretização de objetivos materiais ou profissionais. Só que ainda há muitos outros além desses, cada um com uma finalidade e uso distintos. Ao serem usados, a maioria dos gráficos radiônicos deve ter seu eixo principal voltado para o norte magnético da Terra. O norte magnético é um ponto flutuante no hemisfério norte, onde o campo magnético da Terra aponta verticalmente para baixo. É para onde todas as agulhas das bússolas do mundo apontam. Para um radiestesista, o norte magnético é como a tomada que liga os aparelhos. Quando a gente orienta os gráficos para o norte, eles ganham mais eficácia porque se alinham ao fluxo natural de energia do planeta. E assim, a gente entende que o pêndulo traz a resposta através dos biômetros e os gráficos operam no tratamento, gerando resultados para milhares de pessoas que optam por utilizar a radiestesia e a radiônica nas suas vidas. É importante entender aqui que a gente vive em um mundo de energias, influências e formas, e tudo vibra à nossa volta. Todos os objetos, todas as coisas interagem umas com as outras, gerando uma multiplicidade vibratória. Eu não sei você, mas depois que eu comecei a estudar a radiestesia e a radiônica, a minha percepção do mundo ao meu redor mudou completamente e eu tenho muito mais atenção a tudo o que me cerca. Eu confesso que quando ouvi falar sobre a radiônica como prática terapêutica pela primeira vez, demorei a acreditar. E como tudo que eu compartilho por aqui, fiz o meu dever de casa. Fui atrás da origem, da história e acabei me rendendo ao pêndulo. E a partir daí foi ainda mais surpreendente. Ver os resultados práticos acontecendo bem à minha frente foi assustador e mágico. E foi por isso que eu decidi compartilhar esse conteúdo com você, para que tire as suas próprias conclusões e decida se tem interesse em se aprofundar ainda mais nesse conhecimento. Vale lembrar também que o mundo contemporâneo e os centros urbanos nos deram um acréscimo de vibrações novas: TV a cabo, celular, baterias, lâmpadas, laptops. Isso sem contar nas fiações escondidas em nossas paredes, canos e tudo que pode existir no subsolo de onde a gente mora. Por isso que aprender sobre esses conceitos e buscar formas de equilibrar essas energias pode sim fazer uma grande diferença nas nossas vidas. Na vida pessoal, saúde, relacionamentos e trabalho.
Se esse ou qualquer outro conteúdo aqui do canal te tocou de alguma forma, você pode contribuir para o meu trabalho através do Valeu do YouTube com qualquer quantia. Curtir, comentar e compartilhar também são formas de valorizar a produção de conteúdo que eu realizo por aqui de forma autônoma e independente. Na descrição aqui embaixo você pode saber mais sobre quem eu sou e como o meu trabalho pode te ajudar a ter mais consciência de quem você é para que possa curtir a segunda metade da sua vida com mais leveza. E assim, seguimos juntas nessa busca de transformar chumbo em ouro.